Olá pessoal, eu sou Janaína Werner e hoje é dia de podcast do Instituto Sorrir. O nosso convidado de hoje é Mauro do Nascimento Filho, mais conhecido como Maurinho. Ele é natural de Santos, mas mora em Itajaí há 35 anos com a sua família. Ele jogou no time do Santos, na Portuguesa, no Dracena Futebol Clube, no Inter de Limeira, no Bragantino, no 15 de Piracicaba, no Hercílio Luz de Tubarão, na Associação Atlética Iguaçu de União da Vitória. Ele foi jogador profissional por mais de 15 anos, técnico de futebol profissional há mais de 30 anos e há mais de 20 anos dedica-se às escolinhas de futebol de base. Foi um dos raros jogadores profissionais que nunca foi expulso de uma partida de futebol. Foi homenageado pela Portuguesa por vários anos consecutivos por sua esplêndida participação no futebol. Ele fez a defesa que salvou o Brasil na Copa Presidente da Coreia do Sul em 1977. Gravou aí quem é ele? É o professor Maurinho, técnico de futebol do Instituto Sorrir. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala pra nós, quem é Maurinho? Na vida pessoal e profissional. Conta um pouquinho pra gente. Bem, o Maurinho é um pai de 2 filhos, casado com uma polaca maravilhosa, que nesses anos todinhos ela tem sido meu braço direito, mãe, pai. Acho que foi uma consolidação maravilhosa entre nós dois. E 2 filhos maravilhosos também. Muitos anos no futebol e sempre acompanhado da minha família. Eu tenho 8 irmãos. Na realidade, todos eles praticamente me acompanharam, principalmente meus pais, sempre acompanharam a minha carreira, desde o início, desde os 14 anos de idade, que eu levava os puxão de orelha para ir no campo, para não fugir para o campo. E eu consegui ser jogador de futebol até meio sem querer, mas consegui ir até os tempos de hoje em dia. Tem quantos netos? Eu tenho 2 netos, Lucas e Eduardo. 2 criaturas maravilhosas também. Na vida profissional, eu fiz educação física e também sou terapeuta holístico. Além disso, eu fiz alguns cursos curriculares e estou me preparando para fazer a pós-graduação, que já era para ter feito isso há muitos anos atrás. E eu fiz vários cursos, inclusive fiz técnica de futebol, sou técnico de futebol também, e isso me deu uma bagagem muito incrível para que eu pudesse lidar com jovens, adolescentes e crianças também. E fui técnico de futebol profissional também. Vários clubes que eu passei, inclusive bem sucedido, e aqui no estado fui técnico de vários clubes também. E isso é um pouco da minha vida profissional, porque se nós formos falar toda ela, eu vou passar aqui o dia todo. É uma pequena parte, né, professor? É uma pequena parte da minha área profissional. Sou acupunturista, trabalho com florais de bar também, e é uma área muito interessante porque, além de me dar condições de lidar com as pessoas, eu uso muito essa técnica com as crianças também, que eu auxilio eles no dia a dia, conversando, orientando eles, passo alguns florais, inclusive, para alguns deles. Isso, para mim, é muito gratificante. Isso é muito legal, professor. Por isso que o senhor fala assim, pausadamente, calmamente. Ah, que legal. E do futebol, professor? Conta mais para nós. Poxa vida, se eu fosse falar mais alguma coisa do futebol, eu teria que passar aqui o dia e a noite falando do futebol. Desde o início da minha carreira, que você quer saber? Vamos começar. Eu sei que não vai dar tempo de o senhor contar tudo, não tem como. Mais uma parte dela. Quando eu comecei jogando futebol, eu tinha que fugir de casa dos meus pais, porque naquela época não era autorizado pelos pais jogar futebol, eu achava que aquilo não era profissão. Então eu tive muita dificuldade no início. Então eu ia treinar escondido. Eu trabalhava e dava uma fugidinha do trabalho e ia treinar. E com 16 anos eu comecei já a treinar no profissional. O que foi que me deixou meu pai liberar eu para jogar futebol foi no primeiro jogo que eu fiz com 16 anos no profissional da Portuguesa. Eu, naquela época, a gratificação era muito grande no futebol. Então, eu não esqueço nunca que era 10 mil cruzeiros na época. E 10 mil cruzeiros é quase o meu salário todo do emprego que eu tinha também. Então, quando eu entrei em casa com os 10 mil cruzeiros, meu pai falou, está liberado para jogar futebol. Daqui para frente pode jogar agora. Pode jogar futebol. Então, aquilo foi muito legal. E aí,
eu comecei a ser tido com bons olhos. Inclusive, eu tinha jogado nas categorias de base do Santos já, mas como tinha muitos goleiros, eu escolhi a Portuguesa, que eu ia ter mais oportunidade. Como eu tinha estreado com 16 anos, o Santos voltou outra vez à carga, falando com meus pais, para ver se conseguia me liberar da Portuguesa para voltar para o Santos. Meu pai falou não. Ele é que ele encontrou o lugar dele, a oportunidade dele, ele vai continuar na Portuguesa. Porque naquela época tinha a coisa da palavra. Entende? Como eu tinha a palavra, meu pai assinou um documento com a Portuguesa, e daqui para frente eu fiquei, onde joguei durante 10 anos. E daí fui convocado para seleções, eu me destaquei muito na Portuguesa, depois fui vendido para vários clubes, né? Porque na realidade nós somos ciganos no futebol. Eu acho que eu mudei mais que marimbondo, todo dia tinha uma casa. Cada ano eu mudava, a cada 2 ou 3 anos eu estava num lugar diferente. Porque você vai se destacando, vai aparecendo nos clubes, até que eu vim parar em Santa Catarina. E qual foi o jogo que o senhor começou, que o senhor disse, é hoje que eu vou conquistar o meu espaço? Isso aí foi na Seleção Paulista. Quando eu fui convocado para a Seleção Paulista e tinha grandes goleiros na seleção. E eu falei, é uma grande oportunidade, eu pedi para entrar jogando primeiro. Então o meu técnico falou, quem quer sair jogando primeiro? Num amistoso, contra o Taubaté, não esqueço nunca. Eu falei, chefe, se não for inconveniente, eu gostaria de entrar jogando. Não, tudo bem. Então o Edson fica para outra partida, que é outro goleiro. Então quando eu pus o pé no campo, eu falei, é hoje. Hoje ou nunca, essa é a grande oportunidade da minha vida. Então dali para frente, eu conquistei o técnico com as minhas atuações, eu acabei sendo titular da Seleção Paulista, acabamos sendo campeão com a presidente da Coreia do Sul, onde fomos campeões, e eu fui considerado o melhor jogador da Copa, presidente da Coreia do Sul. E daquilo ali me estimulou bastante. Aí começou a aparecer muitos clubes interessados, só que naquela época era difícil negociar jogadores, porque você tinha um vínculo com o clube, e eles se preocupavam muito com as tuas atuações, aquilo fazia com que você se vinculasse muito com o clube. E era difícil alguém te tirar do clube. Tanto é que eu passei 10 anos na Portuguesa. Depois eu saí, com muita dificuldade eu consegui sair da Portuguesa e fui negociado por 15 de Piracicaba. A partir do momento que eu fui liberado do Santos, eu tive grandes oportunidades. E por ironia do destino, depois de muitos e muitos anos, só para complementar esse do Santos, depois de muitos e muitos anos, eu estava na mídia, estava na imprensa, todo mundo só falava no meu nome, porque eu estava cotado entre os 3 melhores goleiros do estado de São Paulo. Um pouquinho antes, eu fui emprestado na Portuguesa, para jogar no Rio Branco de Paranaguá. Foi em Paranaguá que compraram o meu passe. Eu conheci a minha futura esposa em Paranaguá, a minha querida esposa. Então dali para frente houve uma mudança muito grande na minha vida, porque pela primeira vez meu coração bateu forte. Então, em 72 nós casamos, ela acompanhou, em 71 nós casamos, ela praticamente dali para frente começou a acompanhar a minha carreira todinha, e ela tive um incentivo muito grande, porque através dela eu falava bem pouco com a imprensa, eu quase não me comunicava com ninguém, e ela me incentivou, que falou que eu tinha que ter um pouco mais de postura com a imprensa. Por quê? Porque aí é teu futuro, tem que conversar com eles, porque eles que vão falar de você. Se você não falar com eles, talvez até leve isso como antipatia, que você é um jogador mascarado, metido, ela falava para mim. E eu pensava muito naquilo e eu falei, acho que ela tem razão. Aí comecei a mudar um pouco. Ou seja, para muita gente pode ser que não, mas o casamento para mim fez muito bem, até os dias de hoje, entende? Foi uma felicidade muito grande, onde nós tivemos 2 filhos, 2 grandes filhos, por sinal. E a minha carreira continuou. E eu tive grandes atuações, inclusive jogar contra o Palmeiras no Palestra Itália. Na época era Palestra Itália, hoje é Arena Palmeiras. Naquela época também foi a mesma coisa. Eu consegui segurar um ataque de milhões de dólares. Empatamos no Palestra Itália, jogo da loteria também. Eu tive muita felicidade com a loteria esportiva. Empatamos 1-1 com o Palmeiras no Palestra Itália. E eles não aguentavam com isso. Quem é esse garoto? Eu nunca ouvi falar desse garoto, a mesma situação que São Paulo. Entende? Então, dali para frente, depois, no ano seguinte, eles já começaram a falar, aquele garoto é aquele garoto, que não é mais garoto. Já é um garoto, apesar de pouca idade, é muito experiente. Por que eu adquiri experiência tão cedo? Porque, como eu falei para vocês, eu fui criado numa família com muita dificuldade e eu aprendi a ter responsabilidade desde pequeno. E aquilo me ajudou muito na minha carreira. E tanto é que eu falei isso para os meus alunos, a mesma coisa. Vocês têm que começar a ter postura desde novo. Responsabilidade, respeitar o pai e a mãe. Eu tive uma família maravilhosa, que eu só devo a tudo, meu pai e minha mãe.
Infelizmente não estou mais aqui, mas todo santo dia eu agradeço pelos pais que eu tive. Isso me ajudou bastante. Então eu comecei a ser um destaque muito grande, não só no futebol brasileiro. Eu comecei a ter sondada por clube no exterior. Tanto é que na época o New York, né, os Estados Unidos, o Cosmo dos Estados Unidos, Nova York, tentou comprar meu passe por 2 ou 3 vezes. Era o meu sonho jogar nos Estados Unidos, mas não fui liberado pela Portuguesa mais uma vez. Entende por quê? Porque ele via em mim a galinha dos ovos de ouro. A cada ano que passava, eu valorizava muito mais. Aí teve um dia que eu chamei o presidente e falei assim, ó, eu vou abandonar o clube, eu não vou jogar mais aqui, porque vocês estão brincando comigo. Eu já tive várias oportunidades, por aqui eu não ganho tanto como eu vou ganhar fora, então eu gostaria que vocês me liberassem. O que vocês querem que eu faça? Que eu abandone? Gente, eu abandonei a Portuguesa, vocês acreditam? Eu peguei a esposa, meus 2 filhos e vim embora para o Paraná. Eu passei 15 dias aqui no Paraná, em Matinhos, que é a terra dos pais dela. Então eu vim embora para cá. Aí a Neuza falou assim para mim, a minha esposa, tu vai abandonar a sua carreira? Se for necessário por você, eu faço isso. Eu não quero ser mais pisoteado por esses grandes diretores, entre aspas. Estou acabando com a minha carreira. É o momento certo para sair. Entende? Já passou, aliás, já está passando do tempo. E eu fui. Aí, coincidentemente, eu liguei o rádio na casa do pai dela, dos pais dela, e estava dizendo, a Portuguesa, e coincidentemente ela pegava, né, as estações de Santos, a Portuguesa procura se Maurinho vivo ou morto, porque ele desapareceu do clube. Ninguém sabe onde ele anda. Assim mesmo. E a Portuguesa tem 2 jogos importantes e estão desesperados. Aí a Neuza falou assim, e tu vai fazer o que, Benzinho? Eu vou continuar aqui com vocês, a minha família é vocês. Ele que espere. Aí a Portuguesa, mais uma vez, tomou 2 goleadas. Tomou uma goleada de 4-0 com o clube do interior e a outra parece que foi de 6-1. Entende? Desesperado atrás de mim. Aí eu apareci. Depois de 15 dias eu apareci no clube. Depois de 15 dias. Eu apareci no clube, onde tu vai dar, mas eu falei, estava de férias, eu fui uma férias forçada. Você não me valoriza mesmo e eu não vou jogar mais, não. Eu não quero mais jogar. Aliás, foi o contrário, eu não apareci no clube. Eles ficaram sabendo, como não sei, eles apareceram na minha casa, bateram no meu apartamento em Santos. Aí fala, tu tá ficando maluco, garoto? Eu falei, por quê? Você não aparece mais no clube. Primeiro, eu não sou mais garoto. Fui garoto, já não sou mais. Eu já uso calça comprida, eu falei assim mesmo. Então, eles brincando comigo, tu tem que voltar para jogar. Não volto, não. Vocês estão brincando comigo. Se vocês falarem, me der um documento que vão me liberar, para o clube que aparecer, eu aceito. Entende? Eles assinaram um documento que iam me liberar se aparecesse um clube interessado, sabe? Tá bom. Aí começou a aparecer o clube, eu comecei a fazer o quê? Comecei a rifar meu passe. Aí eu falei, quem for oferecer mais, eu vou embora. Isso depois de muitos anos. Mas nesse intermediário, como eu falei, eu fiz grandes jogos. Inclusive na seleção, na Copa Presidente da Coreia do Sul, eu tive a grande participação lá. Também fui eleito o melhor jogador na Copa. Porque na decisão eu fiz defesas incríveis. Eu nem acreditei que estava fazendo tudo aquilo. Entende? Então foi muito legal. E outro detalhe importante, né? Eu conheci muitos jogadores estrangeiros. Muitos jogadores de seleção estrangeira, seleção italiana, iugoslava, muitos, romena, sabe? Tanto é que eu tive uma participação muito grande na Romênia. Eu joguei contra os melhores clubes de lá. Eu joguei contra o Dinamo de Bucareste, Constança, os clubes de primeira linha, sabe? Onde o Pelé jogou contra eles também. Então eu tive uma participação muito boa nessa minha estada no futebol como jogador. E o que me ajudou bastante foi o que eu falei para vocês, eu falava bem pouco. Hoje em dia eu sou tagarela, mas naquela época eu falava bem pouco. Isso me ajudou bastante na minha carreira. Por quê? Porque falavam, entrava por aqui, saía por aqui. Falavam, entrava por aqui, saía por aqui. E falavam, aquele jogador jogou assim, jogou não sei aonde, cuidado com ele, eu não estava nem bola. E realmente eu nasci para ser jogador de futebol, por incrível que pareça. Essas participações, todo mundo falava. Meu pai falava, puxa filho, meu pai gostava de futebol. Meu Deus, filho, o que você fez, hein? Você acabou com o jogo. Pai, é meu trabalho. Meu pai ficava impressionado da maneira que eu reagia. Pai, é meu trabalho, é meu ganha-pão, pai. Se eu deixar as bolas passar, meus filhos vão passar fome. Eu falava assim mesmo com meu pai. Mas quando o Santos fechou o gol de novo, Maurinho, o meu clube, pai, eu sou meu pai, mas aquele ali é meu adversário. Assim mesmo. Então a minha carreira foi desenvolvendo dessa maneira. Por ocasião com a seleção paulista, nós fomos jogar contra a seleção da Nigéria. Interessante, sabe? Eu vi uma pobreza danada naquele lugar. Então eu vi aquelas crianças em frente ao nosso hotel, aquilo me cortou o coração.
sem camisa, descalço, sabe? Aí eu falei assim pro meu diretor, seu João, o senhor me arruma 2 bolas, né? Aí ele me deu 2 bolas, eu peguei a bola, coloquei embaixo do braço e fui num lugar que tinha bastante grama, sabe? Isso aí me emociona um pouco. Tinha bastante grama. E aí eu falei assim, eu acredito que eu vou fazer a felicidade de muitas crianças aqui. Ele falou, Maurinho, tudo bem. Aí eu fui, daqui a pouco, eu fui lá com as bolas e comecei a jogar bola com as crianças. Num lugar que só tinha uma terra, um mato, uma terra, sabe? Comecei a jogar com eles. E daquilo me deixou tão emocionado, gente, tão emocionado. Eu comecei a dar um souvenir para eles, sabe? Entendeu? Me deixou muito emocionado. E aí o pessoal falou assim, acho que o Maurinho tá ficando maluco, ele arrumou um monte de filho aqui na Nigéria. Por quê? Olha, tá com um monte de jabuticaba do lado dele brincando com ele. Aí eu falei assim para eles, gente, sabe o que acontece aquilo ali? São crianças carentes, eles precisam da gente. Eles não têm nada aqui, praticamente eles nem comer, não comem. Aí no dia seguinte, quando chegou logo cedo no hotel, tava aquele monte de crianças na frente do hotel. Hey, my friend, Mauro, my friend, Mauro. Chamando para me jogar bola futebol com eles de novo, logo cedo no hotel. Então, gente, aquilo me deixou tão assim, sabe? Eu fiquei tão emocionado. E todo dia de manhã cedinho, antes do nosso treino começava às 9 horas. Eu ia jogar bola com aquelas crianças todinhas lá. Talvez tinha de 20 a 30 crianças, eu jogava no meio deles. A bola ficou preta rapidinho, né? Porque era um terrão que tinha lá. Mas foi uma das coisas que me deixou mais feliz nessa excursão que tive com a seleção. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu estava com 32 anos. Teve outros grandes jogos? Sim. Joguei contra o Zico também, esse pessoal todo. Joguei contra o Roberto Dinamite, até hoje é falado por todo mundo, o Vasco da Gama, Flamengo. Joguei contra essas equipes todas. E sempre fui destaque no clube, sempre destaque. Como eu já estava pensando em parar de jogar futebol, coincidentemente, eu sofri uma lesão no joelho, jogando lá pelo Estúdio de Tubarão. Então eu levei algum tempo a me recuperar. Então eu estava muito sofrido a recuperação. Eu sabia que eu tinha condição de voltar. Mas mediante tudo isso aí, eu comecei é a hora de parar. Então, como dizia um grande amigo meu, Francisco José Sarno, ele falou assim, Maurinho, é melhor tu parar a bola antes que a bola te pare. E eu achei o momento adequado para parar de jogar futebol naquele momento. E o detalhe, aí, como eu tinha feito a faculdade de Educação Física eu já fui aproveitado desse mesmo clube para subir como preparador físico. Quanta informação, né, professor? Quanta coisa. E conta pra nós aí, tava falando do Pelé. Conta pra nós como é que foi. Veja bem, o Pelé foi um grande incentivador meu, por incrível que pareça, né? Meu pai, quando soube que eu tinha amizade com ele, meu pai ficou, puxa, me apresenta o Pelé pra mim, né? Eu falei, vou apresentar pro seu pai, o Pelé. É o sonho dele. Teve um jogo dos profissionais na praia, em Santos, onde participava todos os jogadores do Brasil praticamente, né? E eu fui jogar aquele jogo. E lá estava o Pelé, né? Tanto é, coincidência ou não, ele falou pro Neucinho, outro jogador, pede pro Maurinho vir me buscar em casa, porque se eu sair com o meu carro, eu não vou deixar eu chegar no campo, lá na praia, né? Ele com aquele fuscão dele feio, ele me leva, ninguém vai perceber que eu tô no carro dele. Assim mesmo, entendeu? Tirava o sarro com o meu carro. Aí, tudo bem. Aí eu fui, apanhei ele em casa, fui pro jogo. Eu falei pro meu pai, eu vou apresentar uma criatura que você vai gostar, tá? Quando o Pelé saiu do carro, aquilo fechou de gente. Ele era muito famoso, cara, brincadeira. Aí eu falei, nós não chamávamos ele de Pelé, os amigos chamavam ele de Dico, não era Pelé. Eu falei, Dico, eu vou te apresentar para você uma pessoa muito especial, tanto quanto você. Eu falei para ele, né? Eu fui lá, pai, isso aqui é o Pelé. Meu pai fazia assim com a mão, hein? Tremia, ele falou assim, calma, seu Mauro, fica calmo. Até brincou com meu pai. Aquele talvez tenha sido um dos melhores dias na vida do meu pai. E eu falei, ele sabia, acompanhava a minha carreira, meu pai, né? E eu falei, esse aqui, pai, é um grande incentivador meu. O Pelé falou pro meu pai assim, ó, o senhor tem um grande pessoa na sua família, um grande homem assim mesmo, e tem uma coisa, hein? Esse garoto tem tudo para chegar na seleção brasileira. Ele falou assim mesmo pro meu pai, o seu filho está jogando muito. Ele falou, porque ele acompanhava tudo, né, o Pelé? Já estava jogando no Cosmo nessa época. Então ele me incentivou muito. Por quê? Porque ele explicou para mim o que devia um jogador de futebol fazer, o que não devia fazer. Talvez
eu não beber, não fumar, essas coisas todas, não dormir tarde também, tenha sido incentivo dele, porque ele me ajudou muito nesse aspecto. Porque ele era uma pessoa disciplinada, ele sabia o que queria. Então, ele foi minha sombra praticamente. Ele sempre conversava, me puxou a orelha algumas vezes, puxou a orelha. O Pelé me puxou a orelha. Ó, o caminho é esse aqui. Ele fala, não é esse aqui. E a mãe dele muito religiosa também. Fala assim, meu filho, o que ele está falando é verdade, você tem que seguir o que ele fala para você. Então ele foi praticamente um grande incentivador que eu tive e me ajudou bastante. Depois de muitos anos de carreira, nós nos encontramos. Ele bateu no meu peito e falou, não falei para você que você ia parar um dia na seleção? Assim mesmo, sabe? Aí eu abracei ele e comecei a chorar. Ele falou, depois de você defender um monte de bola, vai soar no meu ombro agora, vai molhar minha camisa? Assim mesmo, sabe? Umas coisas interessantes. Professor, divide com a gente uma curiosidade desse tempo todo que o senhor passou aí fora. Por ocasião do jogo na Europa que nós fizemos com a seleção, nós tivemos a oportunidade de jogar na Romênia. Então, nós fomos convidados a conhecer o Castelo do Conde Drácula. Aí todo mundo ficou assustado, o Castelo do Conde Drácula, assim. Aí quando chegou próximo do rio, uma boa parte da equipe não quis atravessar o rio, porque era muito escura a água. E nós fomos até o castelo dele, sabe? Nos atravessamos, achamos aquilo fantástico. Um castelo é coisa assombrosa mesmo, sabe? Porque é bem diferente de tudo que eu vi em toda a minha vida. Por isso que é uma curiosidade. E naquela ocasião nós jogamos também em Bucareste, fomos jogar em Bucareste, no qual nós jogamos com uma temperatura de 12 graus abaixo de zero. Quando eu entrei em campo de aquele meu calção comprido, tipo bermuda, ninguém acreditou. Falou que como é que pode esse cara estar jogando de bermuda? Maurinho, por que tu joga de bermuda? Porque eu já nasci sou aquecido de natureza, já não tem problema nenhum. Então são as coisas que marcaram nessa época, sabe? Então ficou marcado. Porque Conde Drácula eu só ouvi falar em revista. Temperatura abaixo de zero, eu também só ouvi falar pela televisão. E naquele momento eu conheci tudo isso. Então, para mim, foi uma coisa fantástica. Inclusive, hoje, no campo, nós temos um bosque, que é um grande sonho meu, porque na ocasião que eu tive em Baza Oeste, no Castelo do Drácula, eu vi um bosque maravilhoso, cheio de pinheiros, eucaliptos, aquelas folhas no chão macia. Eu tinha um sonho, eu falei, um dia eu vou fazer um bosque. Quando eu cheguei aqui no instituto, eu vi aquele mato ali e falei, peraí, eu acho que isso aqui me lembra alguma coisa. Aí eu comecei a arrumar aquilo ali, não terminei ainda, mas virou quase o meu sonho, que é um bosque. Tanto é que as crianças, na época do verão, com muito sol, ficam ali embaixo, se divertem ali, nós fazemos as nossas reuniões ali. Aquilo ali foi um sonho que eu realizei, foi o primeiro sonho que eu realizei. Tenho mais sonhos, apesar da minha idade um pouco avançada, mas tenho mais alguns sonhos para ser realizados. Na área terapêutica, tem alguma dica que o senhor pode dar para gente? Sim, por exemplo, as pessoas muito ansiosas, normalmente o tempo de hoje em dia, elas podem tomar Flores de Bach, porque o Flores de Bach, ele é considerado talvez ele não é remédio, por isso chama-se florais. Ele é muito interessante porque ele mexe com todos os nossos sentidos e é muito bom. E você também tem alguns pontos de acupuntura, vamos dizer assim, oropuntura, que você pode usar no momento de dor de cabeça. São esses pontos da frente, aqui, entre os olhos, acima dos olhos, e atrás também tem outros pontos que você pode ser usado quando está com uma dor de cabeça muito forte. É só pressionar por alguns minutos e, normalmente, isso aí, com certeza, a dor de cabeça vai passar. São pontos usados, inclusive eu uso muito esses pontos. Quando as crianças, os jovens, alguém que me procura, estou com dificuldade, eu procuro sempre passar essas orientações, que é muito importante. E não custa nada. É simples, é a natureza que nos trouxe tudo isso. Professor, vou tentar fazer. Aqui? Aqui, ó. Assim. Com o dedão. Aqui, ó. Aqui, ó. E volta aqui. Aham. Tem uns furículos aqui atrás. Aham. Deixa eu te mostrar aqui, ó, atrás. Aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Tá. Assim. Entendeu? Aham. Mas tem Aí que pressionar pressiona. com a ponta, pressiona forte. Por alguns segundos, pode contar até 10. Bem lento e solta de repente. Legal, né? Esses pontos aí para dor de cabeça. Dor de cabeça? Para dor de cabeça, esses pontos. É muito interessante, porque realmente eles funcionam. Que legal. São muitos pontos interessantes mesmo.
E tem esse também daqui da pressão que você pode dar quando está com problema de fígado também. Está intoxicado, pode apertar esses pontos aqui, entre os dedos, né? O indicador e o dedão, né? Também pressiona, que é muito bom. Que legal. Isso a gente chama de reflexoterapia, são as reflexas do corpo humano. Professor, a gente tem uma tradição ao final dos nossos podcasts. Gostaria que você sorteasse para nós o próximo convidado ou a nossa próxima pauta, por favor. Eu pensei que ia pegar a moedinha aqui. Essas mãos que pegaram o bola não pegam nem mais papel. Professor Anne de balé. Ó, nossa próxima convidada é a professora Anne de balé. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o próximo sorteio, escreva para nós aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para ficarem sabendo de todas as publicações que fizermos. E assim não vão perder nada. Este é o podcast do Instituto Sorrir, o seu programa quinzenal, buscando instruir, refletir e difundir, recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o Desculpe. Quê? Ficou a tosse dele bem. Nossa, meu Deus, o que eu fiz? E nós temos esse furículo aqui, você aperta aqui, e esse outro tem 2 furículos aqui atrás também. Você pressiona ele durante alguns segundos e solta de repente, aí a dor. É porque durante 200 anos atrás eu estudei sobre Duim também. Isso. 200 anos atrás. E florais de bar, minha mãe. Florais de bar, é duas coisas, floral de bar e iridologia. Minha mãe tem isso aí, que nem não sei o quê. Ela deve falar de iridologia. Pela íris ela te diz certinho o que é. Iridologia, isso. O coreano está de pé, eu estou assim, retinho, próximo do ombro dele. Essa área aqui é assim, fora do chão. Você tem que observar bem o adversário. Aí o Sócrates, ouviu falar do Sócrates, né? O doutor Sócrates, gente, fora de série. Calcanhar de ouro. Calcanhar de ouro. Aí ele chegou, ele foi no campo, foi cumprimentou, veio me cumprimentar, já veio esse moleque para complicar a minha vida. Participar, sugerir algum nome. Aqui, ó. Aperta aí para fazer o quê? Esse aqui é a inserção do ciático. Emociona isso, ele vem de cima até embaixo, ele passa por esse lado aqui, certo? Entendeu? E é só pressionar. Deita numa maca e pressiona. Qualquer um pode fazer isso. Nessa região tudinho pode fazer, daqui a pouco alivia. Ciático. Uma parte onde tu dizia por que os dedos são tortos, né? Porque Jesus amado, olha lá. Tentando segurar a bola? Não, pontapé. Esse dedo foi contra a Portuguesa de Esportes. O Enéas foi chutar a bola, saiu no pé dele, ele chutou esse dedo e foi parar aqui, ó. Nossa Senhora. Foi.